Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para te passar bem importantes, então fica ligado. Terça e quinta-feira nossa igreja vai estar aberta para que você possa vir aqui deixar o seu dízimo e sua oferta e a contribuição para a assistência social. Nós também vamos estar disponibilizando aqui na tela a nossa conta bancária para que você possa fazer o mesmo. E caso você não possa chegar até aqui, nós vamos até você. Nós vamos disponibilizar um número para que a maquineta vá até a sua casa em forma de débito para que você possa contribuir com o seu dízimo e sua oferta e o carnê da construção. E fica ligado também nas nossas redes sociais que estão com a programação imperdível, nos mesmos horários dos cultos. Terça e quinta-feira às 8 horas, domingo pela manhã às 10 horas e domingo à noite pelas 6 horas. No mais é só isso e até mais. Oi, queridos, a graça e a paz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu creio que vocês estejam muito bem, porque o nosso Senhor tem cuidado de nós. Amém? Meu nome é Rafaela Castro e hoje eu vou dar continuidade ao tema desse mês, fé e confissão. E para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre fé e confissão, eu quero que você abra comigo lá em Romanos 1,17, amém? Vou esperar você abrir aí, tá? Vamos lá. Olha só o que fala. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só o que está dizendo aqui, que o justo viverá pela fé. Então eu e você que somos a justiça de Deus, nós vivemos pela fé. E sabe, a palavra de Deus nos revela isso 4 vezes, que nós vivemos pela fé. Amém? Agora que você entende que você é justiça de Deus e que você vive pela fé, vamos começar com o nosso tema de fato. E para isso eu quero que você abra comigo lá em Hebreus 11:1. Amém? Eu acredito que você já abriu muito esse versículo esse mês, mas não tem problema. Vamos ler de novo. Lá em Hebreus 11:1. Antes de a gente ler, eu vou te perguntar algo. O que é fé para você? Que pensa aí, o que é fé? Eu vou te dizer aqui o significado de fé. Fé, que tem aqui escrito pistes, eu acredito que fale assim, eu não sei, significa persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Olha só que interessante, é uma persuasão firme, uma convicção firmada, fundamentada no ouvir. Bora agora ver o que a palavra diz que é fé? Vamos lá. Todo mundo abriu aí em Hebreus 11:1. Deixa eu vir aqui, porque eu não abri. Um minuto. Hebreus 11:1 fala assim. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Olha só o que ele está falando aqui. Eu li na versão King James, agora eu vou ler na versão viva para você. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante. Vamos poder entender melhor o que esse versículo está querendo dizer, voltando para a versão King James? Olha só o que ele diz. Ora, a fé é a certeza. Certeza é o quê? É algo certo, é algo convicto. Então, a fé é uma convicção, é uma certeza, é algo certo. De que haveremos, de que teremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza de que eu vou receber algo que eu ainda não consigo ver. Eu vou resumir para você o que é fé. Fé é crer com o coração. Fé é crer ao ponto de que você não está vendo aquilo, mas você sabe que aquilo existe. Kenneth Hagin falou uma frase que eu acho bem interessante e eu vou ler para você. Olha só o que ele diz. Fé é agarrar a irrealidade da esperança e trazê-la da dimensão da realidade. Olha só. Fé é eu agarrar a irrealidade da esperança, aquilo que ainda não é real, e trazê-la para a dimensão da realidade. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero uma geladeira, mas eu ainda não tenho essa geladeira. O que eu vou fazer? A minha fé, ela vai crer que eu já tenho a geladeira,
Mesmo que eu não esteja vendo a geladeira, eu creio que eu tenho a geladeira, eu já vejo a geladeira, eu já vislumbro a geladeira. Isso é fé, é eu ver, é eu ter, antes mesmo daquilo chegar nas minhas mãos. Fé é crer em algo que ainda você não viu, fé é crer em algo que você ainda não tocou. Amém? Você entendeu isso? E um pouquinho mais adiante é interessante, eu acho interessante, você entender que existem 4 tipos de fé. Você já sabe o conceito básico de fé, agora você precisa entender que existem 4 tipos de fé. E eu vou dar uma lidinha na definição para você. Existe a fé natural, que é a fé baseada nos 5 sentidos. Como assim, Rafinha? É a fé que toca em algo, por exemplo. A fé natural é porque eu sei que esse púlpito está aqui, porque eu consigo tocar nesse púlpito, porque eu consigo ver esse púlpito. Isso é uma fé natural. A fé que acredita nos átomos, você entende? Existe a fé mental, que é a fé que ela vem da mente, provém da mente. Ela até consegue acreditar na palavra de Deus, mas ela não consegue crer à altura da palavra de Deus. Existe o dom da fé e existe a fé do tipo de Deus, que é a fé que habita em nosso coração, que é o tipo de fé que nós temos, que é a fé que Deus nos deu, porque Deus deu uma medida para cada um. Bora ver isso na Bíblia também. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos 12, 3, amém? Eu estou lendo aqui no celular porque eu tenho várias versões, então fica mais fácil. Romanos 12, 3. Olha só o que ele está falando. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Olha só o que fala aqui no final. De acordo com a medida da fé que quem nos proporcionou? Que Deus nos proporcionou. Então, Deus nos deu uma medida de fé. Ah, e qual é o tamanho dessa medida de fé, Rafinha? Ninguém sabe, só o próprio Deus. Pode ser grande, pode ser pequena. Não nos convém saber, mas Ele nos deu uma medida de fé. A cada um, aquele que nasceu de novo, foi dado uma medida de fé, amém? Bora ver outro versículo sobre. Efésios 2:8. Abra aí. Efésios 2:8. Olha só que interessante que ele fala. Estou lendo na versão King James, relembrando. Porquanto, pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé, ela provém de Deus. A fé vem de Deus. E a gente pode perceber isso, que quando Deus criou o mundo, Deus usou o quê? A fé. Deus ele não pegou, estava lá o mundo, aí Deus parou e ficou pensando, mentalizando, eu quero que exista o sol, eu quero que exista o mar, eu quero que exista uma árvore, eu quero que exista uma samambaia. Não, Deus ele creu naquilo. E além de crer naquilo, Deus ele o quê? Ele falou. Lá em Gênesis 1 a gente lê que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. E o que foi que Deus fez? E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja firmamento. E houve firmamento. E disse Deus, haja plantas e que cada um dê fruto segundo a sua espécie. E sabe, Deus foi fazendo tudo isso, Deus foi criando tudo isso. E além dele falar, além dele crer, ele falou, ele declarou, olha, que haja isso, que haja luz, que haja planta. Então a gente percebe que Deus, ao criar o mundo, ele exerceu de fé e o que mais? De confissão, que é o segundo ponto da nossa ministração, porque a gente já viu o que era fé, a gente já sabe o que é fé, a gente já entende que fé é crer com o coração, é acreditar, e agora a gente também vai entender o que é confissão. Mas para você entender o que é confissão, eu quero te dar o significado primeiro, amém? Confissão significa reconhecer ou admitir. Olha só que interessante. E aí eu vou te dar uma informação bem importante. A fé e a confissão, elas andam de mão dadas, elas são amigas, ó.
Elas não soltam as mãos, elas estão sempre unidas, fé e confissão. Guarda isso no teu coração, a fé e a confissão estão unidas. Amém? Aí a gente entende que o significado de confissão é reconhecer ou admitir. Então, a partir do momento que eu creio em algo, eu preciso confessar esse algo. Eu preciso admitir esse algo. É como o que acontece quando aceitamos a Jesus. Nós cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus nos salvou. Amém? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que confessar. A gente tem que falar: Jesus, eu creio que você morreu por mim. Jesus, eu creio que você me salvou. Isso é uma confissão. Nós confessamos, nós falamos, nós colocamos para fora aquilo que já está aqui dentro. Por exemplo, eu apenas querer a geladeira e ficar mentalizando: ah, eu quero uma geladeira. Isso é a minha mente pensando: eu quero uma geladeira. Sabe? Talvez não. Você precisa confessar isso. Você não pode ficar: eu quero uma geladeira, eu quero uma geladeira. Você precisa dizer: eu quero uma geladeira, eu creio que eu vou ter uma geladeira, eu creio que a geladeira me pertence, porque está escrito que tudo que eu pedir ao Pai, o Pai me dará. Então, sabe, a fé, ela sempre vem acompanhada de uma confissão. A fé sempre vem acompanhada de uma fala que você vai dizer: eu tenho isso, eu posso isso, eu sou curado, sarada, eu sou próspero, eu sou abençoado por Deus. Isso é fé, você confessar. Além de crer no seu coração que você é tudo isso, você precisa confessar, você precisa falar. Amém? E agora eu quero que você vá comigo lá em 2 Coríntios 4:13 para a gente poder ver isso na Bíblia. Certo? Vamos lá. 2 Coríntios 4, versículo 13. Olha só o que ele está falando. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Olha só, ele está falando que nós cremos e falamos. Nós não podemos apenas crer e ficar naquilo. A gente precisa falar. A gente precisa confessar. A gente precisa declarar. Amém? Bora ver em outro versículo, Romanos 10:8. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Amém? Fala assim: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de mim, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Olha que bênção! Além de crermos com o nosso coração, nós precisamos confessar. Sabe, se você deseja ser curado, sarado, você precisa crer. Caramba, a palavra diz que eu sou curado e sarado. Então, eu vou começar a confessar isso. Eu sou curado e sarada. A palavra diz que eu sou próspero, então eu vou começar a confessar isso. Pai, está escrito que eu sou próspero, então eu sou próspero. Sabe, é crer com o coração e confessar com a boca. Declarar, admitir o que você está falando. Amém? Eu quero que você vá comigo lá para Marcos 11:23. A gente já está encerrando, amém? Vamos só para esse versículo, vamos entender o que esse versículo quer dizer. Marcos 11:23. Amém? Vamos lá. Fala assim: e com toda a certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Existem 3 pontos que nós vamos observar nesse versículo e que vamos analisar, amém? Primeiramente, Jesus, ele fala sobre um monte. E eu quero que você perceba algo aqui, que Jesus, ele não anula o fato de que existe um monte. Então, a gente percebe que fé não anula o que existe. Fé não anula fatos. Porque Jesus, ele não anulou que existia lá um monte, que tinha um monte. Jesus disse, tem um monte. Mas o que é que Jesus diz depois? Olha só. Que se qualquer pessoa ordenar este monte que existe,
levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará, o que pede assim lhe será feito. Sabe, eu quero que você foque bem nisso, porque é importante sabermos que fé não anula fatos, mas que se crermos com o nosso coração e ordenarmos para aquele monte se levantar e lançar para o mar, assim será feito. E aí entramos no nosso segundo ponto do versículo, que é crer. Jesus está dizendo para a gente crer. Jesus está dizendo, creia que esse monte vai se levantar e lançar para o mar. E o terceiro ponto que a gente pode analisar, que tem falando nesse versículo, é o quê? Falar, a confissão. Não adianta você apenas imaginar que o monte ele vai se lançar ao mar. Você precisa confessar e ordenar que o monte vai se lançar ao mar. Jesus ele fez o quê? Não anulou a existência do monte, mas falou que nós devemos crer que o monte vai ser lançado no mar. E devemos confessar e declarar que esse monte vai ser lançado ao mar. Então veja como a fé e a confissão eles estão andando juntos. Eles estão de mão dadas. Você percebe isso? É importante que você entenda essa união de fé e confissão, porque daí tudo vai bem. A partir do momento que você entende o poder que existe em você, a fé que opera em você, que é a fé do tipo de Deus, a fé que crê naquilo que não vê, mas que sabe que vai acontecer, tudo vai ficar bem. E quando você começar a confessar aquilo que você crê, aí, queridão, já vai estar tudo certo, amém? Era essa a mensagem que eu tinha para trazer para você. Me senti muito honrada de estar aqui conversando com você, amém? Fica na paz e seja abençoado. Tchauzinho!